No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião urgente com seus aliados mais fiéis, disposto a retomar cada centímetro do que considera seu por direito. Ele não quer apenas a mansão, nem só os negócios. Quer poder, influência e, principalmente, vingança. Angélico percebe que o patrão voltou diferente, mais frio, mais estratégico, quase implacável. Nos próximos capítulos, Rogério deixará claro que não aceitará mais ser passado para trás e que está pronto para derrubar quem atravessar seu caminho. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Casper decide ir atrás de Júnior para acertar contas mal resolvidas. O que ele não imagina é que acabará encontrando as Três Graças reunidas no ferro velho de Joaquim em uma conversa misteriosa. O encontro inesperado levanta suspeitas. O que elas estariam tramando longe dos olhares da cidade? Casper observa de longe, desconfiado, percebendo que existe algo muito maior sendo articulado ali. Paralelamente, Misael reúne os amigos e faz uma confissão que cai como uma bomba. Foi ele quem atirou em Ferete. O silêncio que se instala é pesado. A revelação muda completamente o rumo da situação, mas o pior ainda está por vir. Ao saberem que a arma usada no disparo está nas mãos de Gilmar, o grupo entra em pânico. Se aquilo vier à tona, não haverá como escapar das consequências. A tensão cresce e cada passo passa a ser calculado. E como se o destino gostasse de provocar, Arminda se depara com Rogério, dentro de seu próprio quarto. O choque é imediato. O olhar dele não é de saudade, é de confronto. A porta se fecha, e o que começa como surpresa pode terminar como o acerto de contas mais explosivo da novela. Jorginho vai enfrentar seu destino na tentativa desesperada de salvar Joeli das mãos de Samira. O ex-presidiário, que vinha travando uma batalha silenciosa para reconstruir a própria vida, acabará encontrando a morte de forma brutal e simbólica. Seu corpo será enrolado em um cobertor e deixado na porta da igreja de Albérico, numa cena que chocará a comunidade e marcará uma virada definitiva na trama. A sequência começará quando Joeli entrar em trabalho de parto em meio ao caos provocado por Samira. Determinada a executar um plano cruel, a traficante levará a jovem à força para uma clínica clandestina, localizada em uma área isolada da cidade. O ambiente será sombrio, improvisado e carregado de tensão, deixando claro que nada ali foi preparado para salvar vidas, apenas para servir aos interesses da vilã. No entanto, o que Samira não esperava era a chegada inesperada de Jorginho. Movido por um impulso de redenção e pela necessidade de proteger a filha, ele surgirá no local disposto a enfrentar qualquer risco. Sua entrada será abrupta, rompendo o clima de controle que a traficante acreditava ter estabelecido. Ao ver Joeli fragilizada e sob ameaça, o ex-traficante não hesitará. O primeiro embate acontecerá com Edilberto, braço direito de Samira. Jorginho partirá para a luta corporal sem medir consequências. Os dois trocarão socos em meio a móveis derrubados e equipamentos médicos improvisados. Em um momento de vantagem, Jorginho acertará um golpe certeiro no rival, que cairá ao chão atordoado. A cena deixará claro que, apesar do passado turbulento, ele ainda carrega força e instinto de sobrevivência. Sem perder tempo, Jorginho avançará em direção a Samira. Seu olhar será firme, carregado de indignação e urgência. Ele tentará intimidá-la, exigindo que solte Joeli e permita que a jovem seja levada a um hospital de verdade. A traficante, porém, não demonstrará medo. Pelo contrário, manterá a frieza característica, avaliando cada movimento como quem antecipa os próximos lances de um jogo calculado. Enquanto Jorginho mantém a atenção voltada para Samira, Edilberto começará a se recompor silenciosamente.
Ainda tonto, mas determinado a não perder o controle da situação, o capanga se levantará pelas costas. Em um movimento rápido, ele imobilizará Jorginho e apontará uma arma para sua cabeça, revertendo completamente o cenário. A reviravolta não demorará. Jorginho, mesmo rendido, perceberá um instante de descuido do rival. Num gesto arriscado, tentará desarmá-lo. Os dois cairão no chão e iniciarão uma disputa intensa, rolando pelo piso frio da clínica. A arma passará de uma mão para outra, enquanto socos e empurrões se misturam em uma briga desesperada. A experiência de rua falará mais alto. Jorginho conseguirá dominar Edilberto e arrancará a arma das mãos dele. Ao se levantar, ofegante, apontará o revólver para o capanga. Por alguns segundos, parecerá que a maré finalmente virou. Samira ficará na mira e o silêncio tenso tomará conta do ambiente. Mas a vilã provará, mais uma vez, que está sempre um passo à frente. Aproveitando o foco de Jorginho em Edilberto, Samira se aproximará pelas costas com discrição. Em suas mãos estará uma seringa preparada previamente. Em um movimento rápido, quase imperceptível, ela aplicará uma injeção letal no pescoço do ex-presidiário. A reação será imediata. Jorginho sentirá o corpo enfraquecer, a visão turvar e a arma escorregar de seus dedos. Ele tentará se virar, compreender o que aconteceu, mas já será tarde demais. Samira se aproximará de seu ouvido e, com um sorriso frio, debochará. Não buscou tanto a Deus, pois vai encontrar com ele agora. Mesmo atingido, Jorginho resistirá por alguns minutos. A respiração ficará pesada, irregular. Ele tentará se arrastar até Joely, que assistirá à cena entre lágrimas e gritos abafados. O ex-presidiário reunirá as últimas forças para erguer o olhar, como se buscasse conforto em algo além daquela sala sombria. Em seus últimos suspiros, deixará escapar palavras que ecoarão, como um lamento e uma oração. Obrigado, Senhor. Pena que eu não fui merecedor de conhecer a minha neta. A frase carregará arrependimento, fé e a sensação de um ciclo interrompido antes do tempo. A morte de Jorginho acontecerá ali mesmo, diante da filha, selando um destino trágico e inesperado. Samira não demonstrará qualquer remorso, pelo contrário, rapidamente retomará o controle da situação. Ordenará que Edilberto se livre do corpo sem deixar rastros que possam comprometer seus planos. O capanga, ainda abalado pela luta, obedecerá. Juntos, arrastarão o corpo já sem vida até um veículo estacionado nos fundos da clínica. Mais tarde, em uma ação calculada e cruel, Edilberto enrolará Jorginho em um cobertor, escondendo apenas parcialmente seus traços. O destino escolhido para o cadáver terá um significado simbólico. Em plena madrugada, o capanga abandonará o corpo na porta da igreja do pastor Albérico. A cena será silenciosa, quase solene, contrastando com a violência que a antecedeu. Na manhã seguinte, fiéis que chegarem para a primeira oração do dia encontrarão o corpo estendido à entrada do templo. O choque será imediato. A notícia se espalhará rapidamente por Três Graças, provocando comoção e revolta. A escolha da igreja não será por acaso. Samira enviará uma mensagem indireta, misturando ironia e provocação. Ao deixar Jorginho ali, na porta do local onde ele buscava redenção, a vilã reforçará sua postura desafiadora diante da fé e da comunidade. Enquanto isso, Joely permanecerá sob o controle de Samira, fragilizada e temendo pelo futuro da filha que está prestes a nascer. A morte do pai representará não apenas uma perda devastadora, mas também o aumento do perigo ao seu redor. As consequências desse crime começarão a se desenhar. A investigação poderá ganhar novos rumos, suspeitas surgirão, e a cidade de Três Graças ficará marcada por mais um episódio de violência que ultrapassa limites morais.
A despedida de Jorginho não encerrará apenas a trajetória de um personagem em busca de redenção. Ela abrirá novas frentes de conflito, aprofundará o embate entre fé e crime e colocará Joely no centro de uma tempestade que promete se intensificar a cada capítulo. A descoberta do corpo na porta da igreja provocará um abalo imediato na rotina de Três Graças. O pastor Albérico será um dos primeiros a se aproximar, ainda incrédulo diante da cena. Ao reconhecer Jorginho, ficará visivelmente transtornado. Para ele, não se tratará apenas de mais uma vítima da violência que ronda a região, mas de um homem que buscava recomeço, que frequentava os cultos discretamente e tentava reconstruir a própria história. A notícia se espalhará como rastilho de pólvora. Em poucas horas, curiosos, fiéis e moradores se aglomerarão diante do templo. Comentários atravessados, suposições e acusações veladas tomarão conta das conversas. Muitos verão na cena um recado, outros, um desafio aberto às autoridades. A escolha do local despertará indignação coletiva e pressionará a polícia a agir com rapidez. Albérico, mesmo abalado, tentará manter a serenidade. Em oração silenciosa, pedirá força para lidar com a comoção e, sobretudo, para amparar Joely, quando ela souber oficialmente da morte do pai. O pastor perceberá que aquela tragédia ultrapassa o âmbito criminal. Trata-se de um ataque direto à esperança que ele vinha cultivando na comunidade. Enquanto isso, Samira se movimentará para apagar vestígios. Ordenará que Edilberto elimine qualquer evidência que ligue a clínica clandestina ao ocorrido. Documentos serão queimados, equipamentos descartados e testemunhas intimidadas. A vilã demonstrará sangue frio absoluto, mantendo o foco no objetivo principal: garantir que o bebê de Joely nasça sob seu controle. No entanto, o plano começará a apresentar fissuras. Funcionários da clínica, mesmo sob ameaça, demonstrarão nervosismo crescente. Um deles poderá cogitar procurar a polícia anonimamente. Samira perceberá a instabilidade e reforçará a vigilância. Mas a sensação de que algo pode escapar de seu domínio passará a rondá-la. Joely, por sua vez, enfrentará o momento mais doloroso de sua vida. Entre contrações e lágrimas, receberá a confirmação da morte de Jorginho. A jovem entrará em choque. A imagem do pai caindo diante dela se repetirá em sua mente. A culpa e a revolta se misturarão, transformando o luto em combustível silencioso. Em meio ao sofrimento, Joely começará a enxergar com clareza quem é, de fato, Samira. A ilusão de proteção se desfará completamente. Mesmo fragilizada, a jovem passará a observar cada detalhe, cada movimento, aguardando uma oportunidade de reagir. Paralelamente, a investigação ganhará novos contornos. A perícia identificará a presença de substância tóxica no organismo de Jorginho, indicando morte provocada por injeção letal. Esse detalhe mudará o rumo das suspeitas. Não se tratará de um confronto comum entre criminosos, mas de execução premeditada. Albérico será chamado a depor. Ao relatar a trajetória recente de Jorginho e suas tentativas de mudança, reforçará a hipótese de que ele morreu tentando proteger alguém. Essa informação despertará interesse das autoridades e poderá aproximar o foco de Joely, ainda que ela esteja sob vigilância constante. Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da chacrinha. A discussão começa depois que moradores são pressionados por representantes ligados à Fundação de Ferete. Esperava-se que Leonardo usasse sua influência para defender a comunidade, mas ele prefere manter uma postura neutra, alegando que não pode se indispor com empresários poderosos. A atitude cai como uma bomba. Viviane o acusa de covardia e diz que ele está esquecendo suas origens. O climão se instala e a relação dos dois balança perigosamente.
Arminda dá entrevista para Theo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Com um sorriso calculado, ela insinua que a jovem esconde segredos e sugere que o namoro pode estar ligado a interesses financeiros. Theo, farejando escândalo, promete expor tudo em rede nacional. A matéria ameaça virar o jogo contra Lorena e reacender antigas rivalidades. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Determinado a recuperar o império que acredita ter sido roubado, ele articula uma estratégia ousada para afastar Ferretti do comando. Nos bastidores, acordos são selados e promessas perigosas são feitas. Casper vai atrás de Júnior e acaba encontrando as Três Graças no ferro velho de Joaquim. O encontro inesperado levanta suspeitas sobre um plano secreto que pode mudar os rumos da disputa pelo poder. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferretti e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. O medo de que a polícia descubra a verdade deixa o grupo em alerta máximo. Arminda se depara com Rogério em seu quarto. Surpresa e acuada, ela percebe que o confronto que tanto tentou evitar finalmente chegou. Arminda se sentirá no topo do mundo após provocar a queda da família de Ferretti em Três Graças. O flagra de Zenilda cairá como uma luva em seus planos, e para ela será a prova definitiva de que venceu a rival. A vilã caminhará pelos corredores da mansão com o queixo erguido, saboreando cada olhar atravessado e cada cochicho às suas costas. Em sua mente não haverá dúvidas. Ela terá arquitetado tudo com perfeição. Nos próximos capítulos, embriagada pela sensação de triunfo, Arminda decidirá dar um passo ainda mais ousado. Fará as malas e anunciará, para quem quiser ouvir, que está pronta para assumir de vez o seu lugar ao lado de Ferretti. Porém, o feitiço começará a se voltar contra a feiticeira, e a nova vida ao lado do amante se revelará bem diferente da fantasia que ela vinha alimentando. A derrocada começará quando Rogério retornar à mansão de forma inesperada. Dado como carta fora do baralho, ele surgirá como um verdadeiro morto-vivo, disposto a retomar o que considera seu por direito. A presença dele mudará completamente o clima da casa. Nos próximos capítulos, o confronto entre os dois será inevitável. Rogério deixará claro que Arminda não é mais bem-vinda sob aquele teto. Sem rodeios, anunciará que ela terá de sair imediatamente. Num primeiro momento, a megera se recusará a aceitar a expulsão. Aos gritos, afirmará que ajudou a construir cada pedaço daquela mansão, que dedicou anos de sua vida àquele casamento e que não sairá como uma qualquer. Descontrolada, ela atirará objetos contra o ex-marido, quebrará peças de decoração e fará ameaças. Dirá que Rogério não imagina do que ela é capaz quando se sente acuada. O clima ficará tenso, pesado, quase insustentável. Rogério, porém, não se deixará intimidar. Frio, ele observará o espetáculo da ex-mulher sem alterar o tom de voz. Nos próximos capítulos, ele mostrará que voltou mais firme do que nunca. Reforçará que tem documentos, provas e argumentos suficientes para tirá-la dali sem grandes dificuldades. A postura dele desestabilizará Arminda, que perceberá que, dessa vez, não terá espaço para manipulação ou chantagem emocional. Encurralada, ela recorrerá ao plano B. Ligará imediatamente para Ferretti. Em tom dramático, contará o que aconteceu, exagerando detalhes para se colocar como vítima. Dirá que foi humilhada, enxotada como um animal e que agora precisa mais do que nunca do apoio dele. Do outro lado da linha, Ferretti ouvirá tudo com aparente interesse, mas sua reação não será tão calorosa quanto ela espera. Após a conversa,
Arminda decidirá recuar estrategicamente. Nos próximos capítulos, ela mostrará que sabe calcular cada movimento. Com o rabinho entre as pernas, aceitará a condição imposta por Rogério, mas não sem antes preparar sua saída com cuidado. Começará a organizar suas malas em silêncio, enquanto planeja a nova fase de sua vida. Cada vestido dobrado será acompanhado de uma lembrança amarga, cada joia guardada de uma promessa silenciosa de revanche. Antes de deixar a mansão, ela retirará de um compartimento secreto uma quantia considerável em dinheiro. Trata-se de sua reserva particular, cuidadosamente acumulada ao longo dos anos. Arminda batizou o montante de FGTA, Fundo de Garantia por Tempo Diamante. O nome, carregado de ironia, traduz sua visão pragmática dos relacionamentos. Vale lembrar que a vilã desviava parte do dinheiro arrecadado com o esquema de falsificação de remédios, garantindo que sempre tivesse um colchão financeiro para emergências ou para recomeços calculados. Com as malas prontas e o dinheiro escondido entre roupas e forros falsos, Arminda atravessará os portões da mansão pela última vez. Nos próximos capítulos, a cena será marcada por olhares curiosos dos funcionários e por um silêncio constrangedor. A mulher que dias antes desfilava como rainha deixará o local sem aplausos, sem aliados e sem a certeza de que está fazendo o movimento certo. Chegar ao apartamento de Ferete representará para ela o início da consagração. Em sua imaginação, ele a receberá de braços abertos, celebrará a coragem dela em abandonar tudo por amor e anunciará que, a partir dali, formarão uma dupla imbatível. Arminda tocará a campainha já ensaiando um sorriso triunfante, pronta para ouvir palavras de admiração. Mas a realidade começará a se impor logo nos primeiros segundos. Ao abrir a porta, Ferete não demonstrará entusiasmo. O olhar dele será frio, quase impaciente. Ele permitirá que ela entre, mas não fará qualquer gesto de carinho ou acolhimento. Nos próximos capítulos, ficará claro que a presença permanente de Arminda não faz parte dos planos imediatos do vilão. Dentro do apartamento, o clima será desconfortável. Não haverá flores, nem espaço preparado para as malas. Ferete comentará, de forma seca, que não foi avisado de que a mudança seria definitiva. Arminda tentará transformar a situação em algo leve. Dirá que tudo foi decidido às pressas, que precisava sair da mansão e que agora poderão, finalmente, viver o que sempre desejaram. Ferete, porém, responderá com evasivas. Dirá que a situação está delicada, que precisa manter discrição e que a presença dela pode atrapalhar alguns negócios. A palavra atrapalhar ecoará como um golpe no orgulho de Arminda. Nos próximos capítulos, ela começará a perceber que a vitória tão comemorada talvez não passe de uma ilusão. A convivência se tornará rapidamente incômoda. Ferete passará a sair cedo e voltar tarde, alegando compromissos inadiáveis. Quando estiver em casa, manterá distância, concentrado em ligações e mensagens que não compartilhará com ela. Arminda tentará puxar assunto, relembrar momentos de cumplicidade, mas será recebida com respostas curtas e distraídas. A vilã, que imaginava estar consolidando seu poder, começará a se sentir deslocada. O apartamento, antissímbolo de conquista, parecerá pequeno demais para seu ego ferido. Nos próximos capítulos, ela notará que Ferete evita apresentá-la como companheira, tratando-a quase como uma hóspede inconveniente. O desprezo se tornará mais evidente em pequenas atitudes. Ferete criticará o jeito dela organizar as coisas, reclamará do perfume forte, ironizará suas tentativas de opinar nos negócios. Cada comentário será uma alfinetada na autoconfiança de Arminda. A mulher que acreditava ter tudo sob controle começará a experimentar o gosto amargo da rejeição. Em determinado momento, ela tentará confrontá-lo.
Questionará se ele não está feliz com a mudança, se não foi isso que sempre quiseram. Ferete responderá com frieza que nunca pediu que ela largasse tudo. Dirá que cada um deve assumir as consequências de seus próprios atos. A frase cairá como uma sentença. Nos próximos capítulos, a tensão aumentará. Arminda perceberá que, ao abandonar a mansão, abriu mão de sua zona de conforto sem garantir estabilidade ao lado do amante. A segurança financeira que imaginava ter poderá não ser suficiente para sustentar o padrão de vida que deseja. Além disso, o comportamento distante de Ferete deixará claro que ela não ocupa o lugar privilegiado que acreditava. A experiência que deveria ser o ápice de sua trajetória começará a se mostrar broxante, marcada por frustrações e silêncios constrangedores. Arminda se verá obrigada a recalcular a rota mais uma vez. Entre o orgulho ferido e a necessidade de manter as aparências, ela começará a arquitetar novos movimentos, determinada a não sair como perdedora dessa história. Mesmo que, nos próximos capítulos, o desprezo de Ferete continue aprofundando o tombo humilhante que ela jamais imaginou sofrer. Nos próximos capítulos, o silêncio dentro do apartamento começará a dizer mais do que qualquer discussão. Arminda perceberá que não é mais o centro das atenções. É apenas uma peça substituível no tabuleiro de Ferete. Cada mensagem que ele responde às escondidas, cada saída sem explicação, cada olhar atravessado serão sinais claros de que ela foi usada enquanto foi conveniente. A ficha cairá de vez quando Arminda ouvir, por acaso, uma conversa comprometedora. Ferete, ao telefone, deixará escapar que a situação já está resolvida e que não demorará para ajustar o restante. O tom calculista não deixará dúvidas. Ele nunca planejou dividir poder, apenas precisava dela como instrumento para atingir seus próprios objetivos. A tal vitória, celebrada com arrogância, revelará sua verdadeira face. Arminda foi apenas um meio, nunca o fim. Humilhada, mas incapaz de admitir o erro, ela tentará manter a postura. Passará a agir com frieza, observando cada passo do vilão. Se ele acredita que pode descartá-la, estará profundamente enganado. Arminda pode ter sofrido um tombo, mas não é do tipo que permanece no chão. Nos próximos capítulos, ela começará a reorganizar suas estratégias em silêncio. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima ainda será de absoluto pânico quando Misael perceber que a pessoa atingida não morreu. O disparo ecoará pela inauguração, mas o estrago não será fatal. Ao notar que o alvo ainda respira, ele hesitará por segundos preciosos. E é nesse instante que Consuelo e Gilmar entram em ação. A dupla o forçará a sair do local antes que a situação piore, empurrando-o para longe do tumulto enquanto a sirene da polícia começa a se aproximar. Ferete, atingido de raspão, tentará manter a postura diante de todos, mas acabará sentindo o ardor do ferimento. Zé Maria, mesmo depois de tantas rusgas, será o único com sangue frio suficiente para agir. Ele improvisará os primeiros socorros ali mesmo, pressionando o ferimento leve causado pelo tiro disparado por Misael. A tensão entre os dois ficará suspensa no ar, mas a urgência falará mais alto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, nos bastidores, Samira repreenderá Lena com dureza. Ela acusará a jovem de ter falhado em manter discrição e alertará que qualquer passo em falso poderá colocar todos em risco. Lena rebaterá, dizendo que não aceitará ser tratada como peça descartável num jogo que não começou. No meio do caos, Ferete surpreenderá ao anunciar que readmite José Maria. A decisão deixará muitos boquiabertos, principalmente depois das desavenças públicas entre eles. O gesto soará estratégico e calculado.
Do lado de fora, Consuelo aproveitará uma distração de Misael e o desarmará com rapidez impressionante. Porém, quando a polícia surgir na esquina, ele tomará uma atitude inesperada. Puxará Consuelo e a beijará para disfarçar, fingindo um encontro apaixonado em meio à confusão. Em outra ponta da cidade, Leonardo procurará Viviane, decidido a esclarecer mal-entendidos, antes que seja tarde demais. Ele chegará aflito, sem saber que novas revelações podem mudar completamente o rumo dessa história. Macedo vai trair Ferretti e revelar todos os podres do vilão. Tudo começará após um grande evento cuidadosamente planejado para marcar uma nova fase nos negócios da família: a inauguração da mais nova farmácia da rede. A cerimônia será anunciada como símbolo de expansão, prosperidade e confiança no mercado. Haverá convidados importantes, imprensa local, influenciadores e autoridades. Ferretti fará questão de transformar o momento em um espetáculo, com discursos ensaiados, sorrisos calculados e promessas de compromisso com a saúde da população. Mas será justamente ali, no palco montado para celebrar o sucesso, que o início do fim do vilão começará a tomar forma. Nos próximos capítulos, o clima de euforia dará lugar a uma tensão crescente. Enquanto Ferretti discursará sobre ética, crescimento e responsabilidade social, Macedo, seu braço direito de tantos anos, surgirá discretamente entre os convidados. Ele chegará como quem não quer nada, vestindo a mesma postura obediente de sempre, o semblante aparentemente sereno. Ninguém suspeitará de que algo está prestes a explodir. Durante anos, Macedo foi o homem de confiança de Ferretti. Esteve ao lado dele em cada decisão estratégica, em cada contrato fechado, em cada movimentação suspeita que precisou ser abafada. Ele conhecia todos os bastidores, todos os segredos, todos os acordos feitos na calada da noite. Foi cúmplice, sim. Participou como capacho, como o executor silencioso das ordens mais sombrias. Mas algo mudará dentro dele. A inauguração seguirá seu roteiro impecável, até que, no momento mais simbólico do evento, quando Ferretti estiver prestes a cortar a fita inaugural, Macedo avançará em direção ao palco. O público pensará que se trata de mais um funcionário agradecendo pela oportunidade. A imprensa continuará registrando tudo, sem imaginar que captará a maior reviravolta da novela. Macedo pedirá o microfone. No início, haverá um breve constrangimento, mas Ferretti, confiante demais, permitirá. Acreditará que o subordinado fará elogios públicos, reforçando sua imagem de empresário visionário. Será aí que a bomba começará a ser detonada. Eu tenho um pronunciamento para fazer. A frase ecoará pelo sistema de som, silenciando a plateia. O sorriso de Ferretti começará a se desfazer lentamente. Nos próximos capítulos, a revelação mais bombástica da trama tomará conta da cena. Macedo respirará fundo e continuará. Eu cansei. Ferretti não é essa pessoa que ele diz ser. Ele é o maior traidor que vocês podem imaginar. Um burburinho se espalhará pelo local. Câmeras se voltarão imediatamente para o palco. Jornalistas se aproximarão. Ferretti tentará interrompê-lo, mas será tarde demais. Macedo seguirá firme. Ele faz com que as pessoas morram com esses remédios falsificados. Ele lucrou em cima da dor, em cima da doença, em cima da confiança das famílias. Ferretti ficará incrédulo ao escutar aquelas palavras. Tentará desmentir, chamará aquilo de loucura, acusará Macedo de estar desequilibrado. Porém, a firmeza no tom do antigo aliado mostrará que não se trata de um surto, mas de uma decisão calculada. Macedo então confessará sua própria culpa. Eu ajudei, eu participei por dinheiro, eu aceitei calado, mas agora eu não preciso mais viver sob as ordens dele. Eu não quero mais carregar esse peso.
A multidão ficará em choque. Algumas pessoas começarão a gritar. Outras filmarão tudo ao vivo. A inauguração se transformará em um escândalo público. Sem hesitar, Macedo revelará detalhes das falcatruas cometidas ao longo dos anos. Contratos fraudulentos, remessas adulteradas, laudos manipulados, subornos pagos para evitar fiscalizações rigorosas. Ele afirmará que foi Ferretti quem ordenou a falsificação dos medicamentos, que foi ele quem determinou a distribuição, mesmo sabendo dos riscos, que foi ele quem mandou silenciar qualquer funcionário que questionasse as práticas da empresa. Todos esses anos, todas essas mortes, podem colocar nas costas dele, dirá Macedo, com a voz embargada, mas decidida. Ferretti ficará indignado, tentará avançar contra o ex-braço direito, mas será contido pelos próprios seguranças. A imprensa registrará cada segundo daquele confronto. A reputação construída com tanto cuidado começará a ruir diante de todos. E então, no momento mais dramático, viaturas policiais chegarão ao local. A presença das autoridades causará ainda mais alvoroço. Os policiais subirão ao palco e, diante das câmeras, darão voz de prisão a Ferretti. Algemado no meio de convidados e jornalistas, o empresário tentará manter a postura, mas a expressão de pânico denunciará que o império está desmoronando. A cena ganhará repercussão nacional. Manchetes estamparão o escândalo. Especialistas comentarão o caso. Famílias de vítimas surgirão para exigir justiça. O nome de Ferretti, antes associado ao sucesso, passará a simbolizar traição e ganância. Macedo, por sua vez, não sairá ileso. Ele responderá judicialmente por sua participação no esquema. No entanto, por colaborar com as investigações e entregar provas decisivas, documentos, gravações, registros contábeis, conseguirá um acordo que reduzirá significativamente sua pena. Receberá ainda uma indenização ligada à colaboração premiada, valor que lhe permitirá reconstruir parte da vida após cumprir um curto período de prisão. Já Ferretti enfrentará acusações gravíssimas. As evidências apresentadas por Macedo sustentarão um processo longo e devastador. Diante do número de vítimas e da gravidade dos crimes, a sentença será exemplar. O vilão receberá prisão perpétua por tantas mortes causadas, consolidando sua queda definitiva perante a sociedade. Após toda a repercussão, Leonardo resolverá abrir o bico. Até então, ele se manteve em silêncio, dividido entre o medo e a lealdade familiar. Porém, pressionado pela opinião pública e tomado pela culpa, decidirá prestar depoimento. Em frente às autoridades, confirmará que já sabia de parte das irregularidades. Admitirá que desconfiava das falsificações e que ouviu conversas comprometedoras dentro de casa. Seu depoimento cairá como uma bomba. Não apenas reforçará as acusações contra o pai, como mostrará que o silêncio também foi uma forma de cumplicidade. A relação entre pai e filho se despedaçará diante do país inteiro. Zenilda, ao descobrir que Leonardo sabia de tudo e não contou nada, perderá completamente o controle. Tomada pela revolta, partirá para cima de Ferretti, acusando-o de destruir a própria família. Ela também confrontará Leonardo, incapaz de aceitar que ele tenha escondido algo tão grave. O conflito familiar se tornará público, ampliando ainda mais o escândalo. Assim, esse será apenas o início da queda mais terrível de Ferretti. O homem que se acreditava intocável começará a perceber que cada decisão tomada no passado agora retorna como consequência inevitável. Nos próximos capítulos, novas revelações prometem aprofundar ainda mais essa derrocada, expondo alianças ocultas, segredos guardados a 7 chaves e feridas que jamais cicatrizaram. A prisão de Ferretti não encerrará o caos. Pelo contrário, abrirá uma nova fase ainda mais intensa da trama. O escândalo ganhará proporções nacionais.
Programas investigativos dedicarão edições inteiras ao caso. Especialistas analisarão o impacto da falsificação de medicamentos na saúde pública. Ex-funcionários começarão a procurar a imprensa, alguns com medo, outros aliviados por finalmente poderem falar. A empresa, que antes ostentava crescimento acelerado, enfrentará bloqueios judiciais, auditorias emergenciais e o congelamento de contas. Investidores se afastarão imediatamente. Parceiros comerciais romperão contratos. A marca, antes símbolo de credibilidade, passará a ser associada à negligência criminosa. A cada novo documento revelado, mais nomes surgirão envolvidos direta ou indiretamente no esquema. Dentro da prisão, Ferretti tentará manter a postura dominante. Acreditará que ainda possui influência suficiente